Evangelho de Jesus, segundo registrou Mateus, capítulo de número 2. Por favor, abra sua Bíblia. Diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Verso 3: E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes, os sacerdotes, os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Os irmãos podem se assentar, glorificando a Deus. Se for possível, eu peço que os irmãos deixem a Bíblia aberta para nós meditarmos nas Sagradas Escrituras. Queridos irmãos, para os irmãos que estão nos acompanhando hoje no nosso primeiro dia dos irmãos, às quintas-feiras, nós estamos estudando sobre Jesus, o seu ministério, a sua vida e as suas obras. Hoje, especificamente, nós vamos acompanhar a vida de Jesus. Aqui nesse texto vai falar do seu nascimento, que é um cumprimento profético. Houve 300 profecias do Antigo para o Novo, e todas elas se cumpriram na pessoa de Jesus. Mais de 300 profecias se cumpriram em Cristo Jesus. E esse texto que nós fizemos a leitura, nós vamos acompanhar aqui alguns ensinamentos práticos que a vida desses astrólogos aplicam-se para a nossa vida. Nós já acompanhamos muitos ensinamentos. Nós já trabalhamos no verso de número 1, no verso de número 2, e hoje, obrigado, pastor, nós vamos para o verso de número 3. O verso de número 2, eles aparecem na casa do rei chamado Herodes. Esse rei aqui era chamado Herodes o Grande, tá bom? Vamos repetir o nome dele, Herodes o Grande. 1, 2, 3. Herodes o Grande. Isso é didática, só para você não dormir, tá bom? Herodes o Grande. No verso de número 2, o texto diz que os magos apareceram com uma mensagem, uma boa nova, para poder entregar para esse rei, dizendo assim: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Já dissemos aos irmãos que houve uma profecia no Antigo Testamento, em número 23, o próprio Balaão profetiza que surgiria uma estrela. E eles se familiarizaram com esse texto quando o profeta Daniel profetizou. E exatamente quando o profeta Daniel profetiza, exatamente 483 anos depois da profecia de Daniel, o cumprimento dar-se na pessoa de Jesus. E o texto do verso de número 3, ele é intrigante. Por qual motivo que ele é intrigante? Porque o texto vai nos mostrar a resposta que Herodes dá a uma pergunta que esses astrólogos vão fazer. No verso de número 3, o texto diz: E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém se perturbou com ele. E há algo aqui, no mínimo intrigante, interessante, que foi a perturbação desse rei chamado Herodes.
porque na verdade essa notícia seria a melhor notícia de todos os tempos, que um rei estava para nascer, e não seria um rei que lutaria com o poder bélico, com a força do seu braço, mas esse rei é o rei que já havia profetizado as Escrituras, que por intermédio dele toda a terra alcançaria a salvação. Porém este homem, ele se perturba, e uma das coisas aqui interessante é que alguém que está perturbado, ele vai perturbar outras pessoas. Então, por favor, diga para alguém: você precisa estar bem, viu, meu irmão? Você precisa estar bem. Porque não, já vou falar com a pastora, não vem me perturbar não, porque se você não estiver bem, você vai ser uma perturbação na vida de outras pessoas também. Se nós não estivermos bem, seremos perturbação da vida de outras pessoas. Eu gostaria de dar duas características desse rei Herodes, e a gente já vai aplicar a mensagem. Hoje é rápido, é uma mensagem didática, mas eu gostaria de deixar aqui para vocês duas características desse rei aqui. Esse rei era conhecido como Herodes o Grande. Esse homem aqui, chamado Herodes, por incrível que pareça, ele era judeu. Por que ele era judeu? Por causa da sua genealogia. Ele veio de um nascimento judeu. A sua família, ela era idumeia, ele era dos idumeus, e a sua linhagem era dos edomitas. E quem foi Edom? Edom foi irmão de Jacó, Esaú, que nasceu com a pele meio avermelhada, ele é conhecido como Edom por causa da cor da sua pele. Dali vem a descendência dos edomitas. E de Jacó nós temos a descendência que virá o nosso Senhor, o Cristo. Só que da descendência de Esaú vem esse homem chamado Herodes. E eles haviam se convertido 2 séculos antes de Jesus nascer. Na verdade, a sua família havia se convertido 2 séculos antes de Jesus nascer. Foi quando os Macabeus, eles dominaram toda a terra, e meio por força, meio por violência, a família desse homem aqui chamado Herodes, ela se converteu ao judaísmo. Mas nem a crença de Herodes, nem a sua religiosidade, nem a sua ética refletem o judaísmo. Ele só nasceu no judaísmo, mas ele não tinha prática judaica. Quem está comigo até aqui? Esse homem aqui, Herodes, ele foi responsável, para quem gosta de anotar de história, anota aí. Esse homem, ele foi responsável pela reconstrução. Na verdade, não foi uma reconstrução, mas ele deu um tapa. Vamos chamar uma reconstrução do templo de Zorobabel. Nós tivemos 2 templos, que foi o templo de Salomão. Quem conhece o templo de Salomão? Não é da Avenida Celso Garcia, tá bom? É o templo de Salomão, filho do rei Davi, o primeiro templo da história. Só que esse templo, ele foi destruído. Ele foi destruído por um homem chamado Nabucodonosor. Nabucodonosor destruiu esse primeiro templo, queimou a cidade de Jerusalém. E a Bíblia vai nos dizer que depois de Nabucodonosor veio um rei chamado Ciro, que veio lá da Pérsia e dos Medos, e ele subjugou agora Jerusalém também. Só que esse rei tinha uma profecia sobre sua vida, que ele seria o libertador de Israel. Então ele libera uma carta de alforria para que o povo retornasse para Jerusalém, para poder reconstruir a cidade. E quem fica encabeçado de reconstruir a cidade? Um homem chamado Zorobabel, junto com outro homem chamado Josué. Zorobabel, ele era o governador, e Josué, ele era o sumo sacerdote. E eles voltam para a cidade de Jerusalém, e eles reconstroem o templo depois de um grande período de tempo. Só que a Bíblia vai dizer que nos dias de Jesus, Herodes, para ganhar a população, para ganhar o povo, o que ele começa a fazer? Ele começa agora a arrumar esse templo.
Ele pega o templo que era conhecido como o templo de Zorobabel e ele amplia o templo, ele amplia o pátio do templo, o templo fica maior, ele coloca pisos semelhantes a ouro, ele coloca mármore nas paredes, a ponto de um dia os discípulos estarem entrando dentro do templo e eles ficam encantados com o templo, olhando pela beleza que o templo tinha. E o Senhor Jesus disse que eles não deveriam ficar encantados com aquele templo, que em 3 dias aquele templo seria destruído, mas ele seria reerguido de novo. E aí foi uma profecia acerca do próprio corpo de Cristo, que ele desceria à terra, mas em 3 dias ele ressurgiria novamente. Zorobabel, o templo que foi reconstruído por Herodes. Então Herodes, ele é um reconstrutor. Diga assim, Herodes é um construtor. Diga assim. Herodes é um construtor. Ficou quase bom, diga de novo. Diga assim, Herodes é um construtor. Aqui eu gostaria de parar para dizer a primeira verdade para a minha vida e para a sua vida. Aleluia. Herodes é alguém, Alex, que está construindo algo para Deus. Herodes está construindo algo para Deus. Ele está reconstruindo o templo, ampliando o templo. Então Herodes, ele está reconstruindo algo para Deus. Mas a primeira verdade, que é a continuação da mensagem de domingo, que eu gostaria de deixar para o teu coração, é simples: que não basta nós construirmos algo para Deus, nós precisamos ser construídos por Deus também. Herodes é alguém que está envolvido com a obra de Deus. Herodes é alguém que está ampliando a casa de Deus. E o sumo sacerdote, os escribas estão apontando para Herodes, estão dizendo assim: Herodes é o cara. Herodes, ele estava com a população lá em cima. Só que o problema de Herodes, que estava envolvido com a obra de Deus, mas não estava deixando ser construído por Deus. O primeiro recado da parte de Deus para nossas vidas é simples: não basta a gente fazer, e é bom que todos façam, porque a Bíblia nos dá respaldo sobre isso. Mas o Senhor vai dizer à igreja que estava em Éfeso que eles tinham obra, eles rejeitavam os falsos apóstolos, eles não tinham nada de que reclamar deles, mas eles tinham perdido o primeiro amor. Então não basta eu fazer, eu tenho que ser construído por Deus também. Não basta botar a mão, eu tenho que deixar Deus colocar a mão em mim também. Não basta ter amor pela obra de Deus, eu preciso ter amor pelo Deus desta casa. Antes da gente construir algo sólido, firme para Deus, Deus vai te construir primeiro. Diga assim: eu não sou Herodes. Diga, eu não sou Herodes. Deus está dizendo: eu vou te construir também. Você não é Herodes. Nós não somos Herodes. Herodes é aquele obreiro que está na casa de Deus, querendo fazer tudo para Deus, mas não deixando que Deus faça tudo dele. Eu disse: quinta-feira é só perca, irmão. Herodes é aquele obreiro que quer fazer tudo, mas não deixa Deus fazer nele. E a minha palavra para essa igreja, que eu tenho certeza do que eu estou pregando, não estou dizendo que aqui tem Herodes, não. O pastor, ele dá vacina. Você pode ser que você não esteja com um sintoma, mas a vacina te previne. Quem está me entendendo? Então nós não somos Herodes, nós não queremos. Eu quero sim, eu quero construir algo para Deus. Eu preguei sobre Noé, que Noé é alguém que construiu algo para Deus. Mas eu não quero, irmã Teresa, construir algo para Deus e não permitir que Deus construa algo dentro de mim. Você sabe por que eu estou te dando essa palavra? Diga assim: ano 70. Diga aí. Lembra que Jesus tinha profetizado a queda do templo?
nesse tempo aqui, ele estava falando do seu corpo, mas isso aconteceu literalmente. Tito, no ano 70, entrou em Jerusalém e destruiu o templo tudo de novo. E cadê o templo? Todas as pedras jogadas no chão de novo. A obra de Herodes foi lançada ao monturo. Por qual motivo? Porque Herodes ele estava construindo algo para Deus, mas não deixou que Deus construísse algo dentro do templo. Eu quero declarar em nome de Jesus que nós vamos construir coisas sólidas para Deus. Por favor, diga isso para alguém, diga assim, o que Deus vai te levantar para construir vai ser sólido. Diga assim, vai ser firme, vai ser muito firme, vai ser sólido, vai ser firme. Mas olhem para cá, mas olhem para cá, mas olhem para cá. Em primeiro lugar, Deus vai mexer com o seu coração, vai mexer com a tua mente. Deus vai entrar onde a gente não quer que ninguém entre, sabe? Aquele perdão que está guardado, falta tempo. E aí você vê a pessoa, fica olhando dentro assim de canto. Deus vai mexer com você, Deus vai mexer com você. Deus vai. Existe assunto que a gente não quer tocar. Existe fala que a gente precisa dizer, deixa para lá esse negócio. Arquiva, coloca na gaveta. Mas eu estou declarando que nós não somos Herodes, não somos Herodes. Aleluia. O apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses capítulo de número 1, verso de número 6, tendo por certo, o que, Paulo? Tendo por certo, isto mesmo, o que, Paulo? Que aquele que em vós começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar até o dia do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus para a gente, Cíntia, é que nós estamos em obra, estamos sendo aperfeiçoados. Deveríamos usar uma camiseta escrita atrás, desculpe o transtorno, porque eu ainda estou em obra. Deus está em obra na tua vida. Está em obra. Está em obra. Por isso que a palavra hoje é: não desista. Fique firme. Não desanime. Problema todos têm, vontade de voltar para trás, todo mundo tem às vezes. Isso eu sei que não é normal, mas às vezes vem. Até os casados às vezes têm vontade de largar tudo. Mas eu preciso te dar essa palavra: você está em obra. Não adianta você querer construir algo exuberante, grande, e isso não ter firmeza, solitude. Jesus explica isso daqui, não é coisa da minha cabeça. Jesus explica dizendo assim, que nós não devemos construir em areia. Herodes estava construindo em areia, gastou tempo, gastou dinheiro, gastou recurso. Só que o tempo provou a obra do coração dele. Agora, se ele tivesse construído na rocha, ele poderia ter gastado tempo, recurso, tudo o que tivesse. Só que havia o vento, a casa não ia cair, os mares iam subir, a casa não ia cair. Deus não quer que a gente perca tempo, irmãos. Não temos mais tempo a perder. Ficamos envolvidos com coisas simples, que a maturidade nos ajuda a resolver isso. Então, antes de construirmos algo para Deus, precisamos entender que nós estamos sendo construídos. Quantos entenderam até aqui? Enquanto o apóstolo Paulo trabalhava na construção das igrejas, o maior missionário, o maior pioneiro da obra missionária evangelística foi Paulo, gente. E enquanto Paulo saía para poder construir as novas igrejas, seja em Corinto, seja em Éfeso, seja em Tessalônica, seja na Galácia, seja em Roma, não importa. Enquanto ele estava saindo para a construção dessas igrejas, o Senhor estava forjando o interior do apóstolo Paulo. Você quer ver como a maturidade é importante? E me aguenta, viu? Que até maio eu vou falar vou falar de maturidade, porque é o tema do nosso congresso. Filhos maduros, me aguenta.
Porque se você não amadurecer, você vai endurecer. Eu trabalho no CIRT, eu sei. Tem um pé de caqui que eu estou de olho nele lá, mas já tem uns dias. Eu falei, feliz, se você não amadurecer, você vai ficar duro, eu sei disso. E a pessoa, quando ela não amadurece, ela endurece e apodrece. Apodrece. Eu gostaria de te mostrar como Paulo amadureceu na obra de Deus. Paulo, no início do seu chamado, do seu ministério, Paulo não tinha muita paciência, não. Paulo era 8 ou 80. Só que entre 8 e 80 tem 72 possibilidades ainda. Mas Paulo era 8 ou 80. Veja comigo em Atos capítulo 15, verso 37. Eu estou falando de Herodes, viu? Atos 15, vamos para o texto bíblico. Atos 15, verso 37, por favor, Maria. Atos 15, verso 37. Olha a diferença de alguém que está construindo algo para Deus, mas está permitindo com que Deus o construa. Atos 15. Oh, aleluia. Eu sinto a presença dele aqui com a gente. Graças a Deus. O texto diz assim, ó. E Barnabé aconselhava. Barnabé, ele é um conselheiro. Esse é o nome dele, conselheiro. Barnabé, ele já é mais velho, está mais maduro. Barba de Barnabé já estava ficando branca. Barnabé já está mais experiente. Mas Paulo, naquela jovialidade. Olha o que o texto vai dizer. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. João Marcos, o que escreveu no Evangelho de Marcos. Que tomasse João, ele era parente de Barnabé. Verso 38. Mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Verso 38, Maria, por favor. Mas 39 diz: e tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Verso 40. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos a graça de Deus. Em outro período de tempo, João Marcos, ele era muito novinho, e ele viu a perseguição, ele viu que o Evangelho não é o Evangelho conte que estão pregando por aí fora, que alguns gostam de ver na internet, né? Oi, lindinho, oi, queridinho, não. Aí o Marcos pensou que o Evangelho era isso, e aí quando ele viu que o Evangelho era a aprovação, a diversidade, o texto diz que Marcos quis voltar para trás. E aí Barnabé, já mais maduro, não largou o menino. Se Barnabé não fosse maduro, falasse: manda esse menino para lá que não serve mais para a gente. Mas Barnabé catou ele no cangote: rapaz, tu é frouxo, é imaturo, mas Deus não vai te lançar fora não. Fica comigo, tem muita coisa para você aprender ainda. E Paulo, já naquela euforia, ele falou: não quero esse moleque aqui comigo não, vai para lá. E mandou ele embora. Só que Barnabé, já mais maduro, se aproximou dele. Quantos estão me entendendo aqui? Por isso que eu digo, erros vamos ter, falhas vamos ter, e nós precisamos ter paciência. E o texto vai dizer que Barnabé traz consigo Marcos, ele fica ali com ele, Paulo escolhe Silas e eles vão para uma viagem. Por incrível que pareça, os dois maiores líderes da igreja, viu? Barnabé e Paulo. Sabe o que aconteceu entre os dois? Briga, contenda. Os dois discutiram e brigaram. Vocês acham que a gente às vezes não vai bater boca? Não. Vai ter.
Você acha que às vezes você não vai dar uma bicadinha com alguém de quina? Não, vai ter. Os dois maiores líderes da igreja tiveram um período de uma contenda, alguma coisa ali. Só que eles não guardaram mágoa e rancor dentro do coração deles. Não deixou enraizar a amargura dentro do coração deles. Veja que até na imbecilidade de alguém, Deus aproveitou aquele momento. Porque os dois estão brigando e Deus está aqui, ó. Deus não tinha nada a ver com aquilo. E o Satanás dizendo assim: agora vai haver uma rachadura, um vai para lá, outro vai para cá, e Deus só aqui observando aqui. É mesmo? Então tá bom. Aí pegou Barnabé com Marcos e foi para Chipre. E aí pegou Paulo com Silas e foi para outro lugar. E sem eles perceber, Barnabé e Marcos estavam pregando de um lado e a igreja crescendo. Paulo e Silas pregando de outro lado e a igreja crescendo também. O Satanás dizendo assim: vai rachar, vai perder. Não vai! Porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus de todas as coisas. Ai, meu Deus do céu. Eu não tenho rancor de Barnabé. Foi necessário ele ir com Marcos para lá e eu vim para Suzano. Foi necessário. A obra cresce lá, mas a obra cresce aqui também. É necessário. Não podemos ter nada não. Que isso? Não podemos ter não. Em nome de Jesus. Só que aí vamos ver a maturidade. Ô irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Eu já fui muito maduro com isso aqui na mão. Porque com isso aqui na mão a gente parece um gigante, né? Quem olha lá fala: meu Deus. Mas eu já fui muito maduro. Muito maduro. No início da minha fé, meu Deus, muito maduro. Só que Deus não me lançou fora. Deus foi me dando oportunidades de amadurecer. E hoje em dia nós estamos amadurecendo. A barba está até começando a ficar branca já. Estamos amadurecendo. E o apóstolo Paulo amadureceu. Mais do que o Paulo foi o que mais teve maduro, ao ponto de Deus recolher ele como fruto, né? Então, para você entender o que eu estou falando, Deus está te amadurecendo no meio desses processos que vocês estão vivendo. Às vezes não entende nada, né? Porque um fio está desconectado com o outro, aí de repente bate o fio daquele choque assim, né? É nesse cenário aí que Deus vai te amadurecer, viu? Agora vamos comigo lá, 2 Timóteo 4:11. Olha que interessante o texto. Aqui Paulo já está maduro. 2 Timóteo 4:11. É aqui que a gente vai aprendendo a ler os textos, descolar os textos. Vai aprendendo aqui. Eu espero. Sabe qual que é a parte mais importante da pregação? Quem sabe disso? Qual que é a parte mais importante da pregação? Aprender. Sabe qual que é a parte mais importante da pregação? A leitura do texto. A leitura do texto é a parte mais importante da pregação. 2 Timóteo 4:11. Olha aqui, ó. Paulo já está mais maduro aqui. E olha o que ele vai dizer. No finalzinho da vida, já prestes a morrer. Olha o que ele vai dizer para Lucas. Só Lucas está comigo. Toma Marcos. Toma quem? Toma Marcos e traze-o contigo, porque ele é muito útil para o. Do Atos 15, Fabrício, Paulo está dizendo assim, ó, vai para lá com Barnabé. Só que agora, sim, ele está mais madurinho.
Sabe o que ele está dizendo para Lucas? Na próxima viagem que você vir, faz uma gentileza, paga a passagem lá do Marcos para ele vir junto com você. Sabe por quê? Porque ele é útil para mim agora. E sabe o que é essa palavra aqui, ó? Útil para o ministério. A palavra ministério é diaconia, no grego, diaconia, serviço. Ele me é útil para o serviço ministerial. Em outro tempo não era, mas depois do meu amadurecimento, Marcos é útil novamente para o ministério. Eu quero te mostrar a diferença de alguém que está construindo algo para Deus e não está sendo construído como Herodes. Mas alguém que está construindo algo para Deus e está permitindo que dentro dele as coisas dele também sejam construídas. Paulo não virou aqueles pastores da Zinza que senta na cadeira assim, fica com o bração dobrado, quero ver que vai sair daí, com a cara fechada, com o bigodão, achando que o bigode é sinônimo de crente, olhando para a tua cara feia assim, batendo o pé assim. Não, Paulo falou assim: não, meu interior foi transformado. Ele era meu ídolo, voltei para trás, eu até sei, mas agora Marcos é útil de novo para o ministério. Ele não é descartável. Traz Marcos, traz Marcos, traz Marcos. Pode trazer Marcos. Ele vai ser útil para o ministério. Tem uns lugares que a gente vai que a gente sofre, meu irmão. Pensa. Não é, pastor? Ele é útil. Aí ele chega de novo com a utilidade. Alguém que está sendo construído por Deus, ele permite que o seu interior ele seja transformado também. Não guardou mágoa, não guardou rancor, não guardou ódio, não guardou ressentimento. Nada disso. Ele falou: pode trazer de novo. E uma das coisas que me chama a atenção é que Paulo está preso nesse texto. Essa carta que ele escreveu aqui, ele está preso no final da sua vida, finalzinho da sua vida, e mesmo nesse momento que ele está vivendo um momento de prisão, o apóstolo Paulo vai nos ensinar o que é a verdadeira alegria. Olha alguém que construiu algo para Deus, 13 cartas escritas, igrejas deixadas com pastores, presbíteros e diáconos, igrejas firmes, consolidadas, igrejas que não desapareceram, igrejas que ficaram firmes, consolidadas. E agora esse homem está no final da vida, escrevendo uma carta. E alguém pensando de longe, ou até mesmo Satanás dizendo: agora o apóstolo Paulo vai retroceder, o apóstolo Paulo vai se lamuriar. O apóstolo Paulo vai deixar uma carta, mas uma carta assim, sabe, de qualquer jeito, uma carta de desmotivação, que ele sofreu tanto, sabe, gente, tanta perseguição, tanta luta, e o bichinho está preso agora. O que será que ele vai escrever? Vamos ver? Filipenses 4, verso de número 11. Glória a Deus. Aleluia. Filipenses 4, verso de número 11. Aleluia. Glória a Deus. Filipenses 4, verso de número 11. Olha o que ele vai dizer, irmãos. Olha como esse homem amadureceu. Pastor, o que o Senhor está querendo dizer? Eu quero dizer, irmãos, que nós que estamos construindo algo para Deus, estamos permitindo que Deus construa algo em nós, para que nós possamos chegar a esse nível aqui que o apóstolo Paulo vai nos ensinar. Filipenses 4,11 diz assim: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi. Aprendeu o que, Paulo? Aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Deixa eu fazer uma pergunta aqui: você é feliz com aquilo que Deus te deu, irmão? Você é feliz? Você é feliz com essa família que Deus te deu, com esse emprego que Deus te deu? Você é feliz com o ministério que Deus te deu? Você é feliz com o pastor que Deus te deu?
Olha lá, hein? A pastora falou, mais ou menos. Não, ela é a mulher mais feliz dessa casa. Aleluia. Eu sou feliz com esses pastores aqui. Sou feliz com esses músicos. Sou feliz com esses jovens aqui. Sou feliz com essa igreja. Essas irmãs, sou muito feliz com essas irmãs. Essas irmãs são uma bênção na minha vida. Literalmente uma bênção. Esses dois obreiros aí na porta nem se fala. Só me dá alegria e felicidade. Sou feliz com essa igreja. O apóstolo Paulo vai dizer assim: eu aprendi. Irmão, então nós precisamos aprender a contentar com tudo que nós temos. Porque senão a gente vai sempre ficar olhando para a grama do vizinho e querendo mais. Não estou dizendo que você não tenha que ter metas e objetivos, o tenha. Mas seja feliz com aquilo que Deus te deu, com o que o Senhor está fazendo em você, na sua vida, no seu coração. Tá bom? Vamos continuar a leitura, verso de número 12. Olha o que ele aprendeu. Sou feliz, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruídos, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Verso de número 13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Esse texto às vezes, muitas das vezes é usado na chapa do caminhão. Posso todas as coisas daquele que me fortalece, só que com a finalidade errada. Às vezes a gente diz, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece, só que o que Paulo está querendo dizer, que ele passou momentos de privações e necessidades, de lutas e apertos. O texto diz que ele passou fome. E na teologia da prosperidade, se você falar que você passou fome, vão dizer que estava em pecado. Então quer dizer que Paulo estava em pecado? Na teologia da prosperidade, você não pode ter enfermidade, não pode ter dor, não pode ter choro, só pode ter a conta cheia de dinheiro. Só que o apóstolo Paulo vai dizer que ele passou por muitas situações na vida dele, muitas adversidades, Alex. Eu imagino o apóstolo Paulo passando noites em claro, com a preocupação do Evangelho, as almas, as famílias, as vidas. Ele chega a dizer aos Gálatas que o seu interior era como se ele estivesse gerando eles como uma dor de parto. Eu não sei se você já orou por alguém e sentiu dor aqui. Eu já senti, irmão, dor interna aqui, orando por alguém. Senti dor interna dentro do meu ser. O apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso. Eu amadureci, eu estou nesse processo de amadurecimento, porque eu estou construindo algo para Deus, mas sei também que Deus está me construindo também. Sabe o que o apóstolo Paulo está nos ensinando? Que mesmo dentro da prisão, a sua alegria não está baseada em uma liberdade física, mas na união que ele tem com Cristo. Cristo é a alegria de Paulo, Cristo é a felicidade de Paulo. Ele está dizendo que o nosso contentamento não pode ser diferente de estar satisfeito em Jesus. Nada mais pode te satisfazer do que Jesus. Você pegar uma Porsche para ele é lindo, é maravilhoso. Um Rolex no teu braço é lindo, é maravilhoso. Um Nike é lindo, é maravilhoso. Mas nada mais vai te dar satisfação do que você ter Jesus. Jesus, Jesus é a satisfação de Paulo. Sabe por que Paulo aguentou tanta prova? Sabe por que Paulo aguentou tanta luta? Sabe por que Paulo aguentou tanta prisão, tanta cadeia, tanto chicote, tanto aguilhão? Sabe por que Paulo aguentou tudo isso? Porque a satisfação da vida de Paulo era Cristo. Ele vai dizer, eu posso todas as coisas. Não é poder no sentido para frente. Ele está dizendo, eu posso porque eu já passei por tudo isso. Eu já passei por essas dores. Eu já passei pelas adversidades. Eu já passei pela noite de choro, pela angústia na alma. E Paulo, como você conseguiu vencer tudo isso? Eu posso todas as coisas, porque a força não vem de mim. É Cristo quem me fortalece. Somente aqueles que estão sendo construídos por Deus, levante as suas mãos um pouquinho.
Eu estou declarando que está vindo força da parte de Deus. Deus está te amadurecendo no meio desses processos. Ei, Paulo, aquilo que você está construindo algo forte, firme, sólido, mas antes o Espírito Santo está construindo algo dentro de ti. Só quem pode, adore a Deus por um breve momento. Paulo está dizendo assim, independente se as coisas vão mal ou se as coisas vão bem, eu tenho satisfação em Jesus. Tem mais alguém aqui assim? Paulo está dizendo, eu sei o que é dor, eu sei o que é sofrimento, e eu também sei o que você tem sofrido e passado. Só que a nossa satisfação está em uma pessoa e não nas coisas. Nós estamos satisfeitos em Cristo Jesus. Eu finalizo aqui com a segunda verdade. Eu disse que eram duas verdades sobre a vida de Herodes. Nós acompanhamos uma verdade que alguém está construindo para Deus, mas não está sendo construído. O que ele construiu virou monturo, virou lixo. Mas, irmãos, aquilo que o Espírito Santo usou a vida do apóstolo Paulo para construir, está aqui até hoje, ó, a igreja do Senhor Jesus. Até hoje. Deus usou a vida desse homem tremendamente. Então nós que queremos, deixa eu fazer uma pergunta aqui para os irmãos, é retórica, mas eu queria te ouvir. Quantos querem construir algo para Deus? Deixa eu fazer uma pergunta. A sua família é algo que você pode construir para Deus? Aleluia. Uma segunda verdade sobre a vida de Herodes. Eu estou em Mateus 3, capítulo 2, verso 3. O texto dizia: Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Aquele que não tem paz, ele não deixa ninguém ficar em paz, né? Perturbado. Só que Deus vai usar você para gerar paz na vida dessa pessoa que está perturbada. Aleluia. Herodes o Grande, ele era movido pelo medo. Diga assim: Herodes era medroso. Sabe qual que era o medo de Herodes? Ele tinha o medo de perder o poder. Não sei se você já conheceu alguém assim, que tem medo de perder o poder que tem. Herodes era alguém assim. E por Herodes, Anderson, ter medo de perder o poder, ele vai ter atitudes horríveis. E uma dessas atitudes, Marião, é que ele vai assassinar várias pessoas da sua própria família só para se manter no poder. Ele vai assassinar a sua própria esposa, chamada Mariane, esse Herodes aqui. Ele vai assassinar o seu irmão, que era chamado Fazaelo. Ele tem 15 filhos, e 3 desses filhos ele mata: Alexandre, Aristóbulo e Antipato. Ele vai assassinar essas pessoas, tudo isso só para poder se manter no poder. Agora olhe para cá, irmãos. Se alguém precisa fazer bajulação, se alguém precisa se vender, se alguém precisa abandonar os seus princípios, se alguém precisa mentir, se alguém precisa ser infiel, se alguém precisa enganar, tenha uma certeza: não foi Deus que colocou essa pessoa lá onde ela está. É bem assim. Se você está vendo a conduta de alguém e para essa pessoa estar onde ela está bajulando, ela está se vendendo, ela está abandonando os seus princípios,
princípios, ela está mentindo, ela está enganando, ela está sendo infiel, isso significa dizer que não foi Deus quem colocou ela lá. Ela está fazendo de tudo para poder se manter no poder. É por isso, irmão, que às vezes parece que as coisas são mais difíceis para nós, parece que as coisas demoram para nós, porque nós não estamos dando jeitinho, nós não estamos dando cambalacho, nós não estamos puxando a sardinha de ninguém, nós não estamos de forma alguma fazendo bajulação, se vendendo, mentindo, trapaceando. Parece que está sendo mais demorado, mas a palavra de Deus para você é: aquilo que é seu vai chegar na hora certa. Continue desse jeito, sem bajulação, sem mentira, sem fofoca, batalha, parece que está demorando, mas vai chegar na hora certa. Diga aí, eu não vou me vender, eu não vou me vender, eu não vou negociar não. Agora eu quero que você declare isso aqui: eu não vou mentir também não. Eu conheço muita gente que mente no serviço para estar em lugares mais altos, e é crente, só que está com o espírito de Herodes. Se está cortando os caminhos para poder chegar onde chegou, não foi Deus que colocou. Mas eu me lembro que quando eu ia nos cultos domésticos, a palavra estava aqui, ó pastor, aqui, quase saiu lá de fora. Aquela fase de você ler na madrugada das 3 às 6 da manhã, o coração queimando, e a gente para o culto doméstico, e eu falava: agora o pastor vai me dar oportunidade, hoje eu vou pregar. Aí ele olhava assim de canto, ele via que eu estava com a palavra, mas ele provava meu coração, aí dava oportunidade para um, para outro, para outro, para outro, e eu com a palavra que manda, e eu falei: hoje eu não acho que eu não vou ter oportunidade. Aí chegava assim, ele falava: Fábio, faz uma oração. Aí eu fazia a oração e ficava feliz por aquele momento. Eu nunca precisei cortar caminhos, nunca precisei me vender, nunca precisei negociar, nunca precisei de nada disso. Só que a gente via: eu vou falar. Porque tem umas pessoas que ficam me mandando mensagem: me marca para pregar aí, pastor, agendas abertas e não sei o que, aquilo. Mas fica cortando o caminho, aquilo que é de Deus, ele chega na hora certa, no momento certo, é tudo na hora certa, sem bajulação. Eu não gosto de ser bajulado, tenho horror a isso, tenho asco. E está indo para a internet, se você está me ouvindo, receba essa palavra. Que isso? Não. Se foi, chegou, irmão, porque Deus fez os caminhos bonitinhos, assim, ó, certinho. Aí, vamos ser sinceros, irmão, não parece que demora mais? Não, seja sincero. Não parece que é, mas é mais difícil mesmo, acho que é. É mais difícil para os nossos filhos entrar na faculdade, mais difícil para algumas coisas transformarem, algumas situações modificarem, é mais difícil. Não tem padrinho não, irmão. Essa igreja aqui não tem nenhum deputado e prefeito que está bancando nada não. Poderia ter dado um glória a Deus melhor. Eu declaro que nenhum Herodes vai assumir esse púlpito aqui em nome de Jesus. Deus vai te usar. Deus vai te usar. A oferta vai vir de você. A oferta vai vir de você. A oferta vai vir de você. O dízimo vai ser seu, vai ser meu. Não precisa nada de ninguém não, irmão. A igreja não precisa de nada de prefeito, de vereador não, para se manter. Não precisa, nunca precisou. Não somos a igreja de Roma, somos a igreja protestante. Olha o tempo, já foi embora. Nós precisamos nos manter firmes no que aprendemos. Que Deus guarde o nosso coração para que ele não mude com o passar do tempo. Para que os irmãos não olhem para daqui a algum tempo e falem: poxa, pastor Fábio era usado naquela época por Deus, e agora? Se cambalacho todo aí no meio da igreja, diga: Deus me livre.
Eu declaro, irmãos, que nós que estamos construindo algo para Deus, também estamos sendo construídos por Deus em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Tem um monte de coisa para falar aqui, mas o tempo me foi dado muito bom. Mas eu quero terminar semana que vem, só você voltar, tá bom? Fica de pé. Pastor, e se Jesus voltar? Aí Jesus vai te explicar lá no céu. Enquanto Jesus não volta, aí eu tenho que explicar, sou seu pastor. Mas enquanto Jesus voltar, Ele mesmo vai te explicar. E ó, vou te falar, eu não consigo nem entender as coisas que Ele quer que eu explique, mas quando Ele vir, tudo vai ficar claro, tudo vai ficar bonitinho, tudo certinho. Então, pelo amor de Deus, não corte a fila, não pegue atalhos, tá bom? Respeite os processos. Parece que está sendo mais difícil, parece que está sendo mais demorado, mas é porque você não está passando ninguém para trás. Eu quero declarar, irmãos, que você não vai precisar tomar remédio para dormir em nome de Jesus. Você vai chegar e a cabecinha já vai tentar dormir. Às vezes eu chego assim, a pastora está falando, eu já fui. E ela continua falando, mas eu já fui. Eu acordo assim, oh pastor, é mesmo, glória a Deus. Graças a Deus por isso. Eu quero declarar que sua cabeça não vai ficar preocupada com isso. Você está preocupado passando alguém para trás, isso deve perturbar. Não trazer as crianças. Isso deve ficar muito preocupado dentro dos corações. Mas em nome de Jesus, nós estamos sendo construídos para a glória de Deus. Vamos orar, irmãos? Vamos orar?